Bom, chegamos então na parte que a gente começa a falar dos equipamentos. A gente tem que entender bem os equipamentos agora antes de sair configurando, antes de fazer a parte prática de configuração em si. Então, Vargas, eu queria que tu apresentasse para nós então a questão das interfaces do equipamento e falar um pouquinho das características também, das capacidades dos equipamentos, para a gente entender como fica o nosso cenário, como vai ficar o layout e tudo mais. Lembrando que a nossa topologia vai ser baseada naquela aula que a gente acabou de falar, recentemente a gente falou sobre ela. Então vamos começar falando da OLT e das interfaces da OLT. O que tem de interface nesse modelo de OLT? Qual geração é essa aqui? A Park só tem algumas gerações já, né? Qual geração é essa aqui? Ela começou com a Series 1, né? As OLTs Series 1, depois partiu para a Series 2, tá? Da Series 2 a gente foi para a linha 20.000, a OLT da linha 20.000, e essa aqui é a OLT da linha 30.000, tá? No caso, esse modelo aqui é o 30.028, tá? Que tem 8 portas PON, 8 portas elétricas, né? 2 portas de 10 GB. As 8 elétricas são de 1 GB. Tá? Isso do switch, né? Isso é a parte do switch dela, né? Isso, da parte do switch dela. Mas ela tem outras interfaces, né? Para gerenciamento e redundâncias de fonte. Então a gente pode mostrar aqui. Vou mostrar todas elas então agora. Fisicamente o que tem nessa OLT. Esse modelo aqui ele tem um hardware bem otimizado, né? É bem voltado à performance. Quem já já experimentou os outros modelos sabe que eles tinham algumas características de velocidade para ativar as ONUs em fila e tal, que levavam um determinado tempo, né, para ativar em fila até a última ONU, pensando já numa OLT cheia, né, vamos dizer, 1024 ONUs é o máximo, né, que a OLT consegue ativar. Que é a OLT de 8 portas, né? De 8 portas PON. Perfeito, isso. Perfeito, porque são 128 ONUs por porta PON. Isso. Isso, então o máximo, somando, né, as 8 portas PONs, ela chega a 1024. E para os modelos anteriores, né, a gente tinha uma performance para ativar isso. E nesse modelo, a performance ela tá muito mais otimizada. Então, é muito mais rápido. Muito mais rápido. Então a gente está falando aí que em torno, né, de 10 minutos dá para ativar 1024 ONUs. Então se tiver uma queda de energia ou equipamento precisar reiniciar por algum motivo, desligar para uma manutenção, fazer alguma janela, né, operacional, vai levar até ativar a última, nos primeiros instantes já vão ativando, né? E até ativar a última vai levar em torno aí até 10 minutos. Isso é muito comum, a gente escuta, né, o pessoal que já tem rede com bastante cliente reclamar disso. Poxa, deu um pico de luz, faltou luz, quando voltou eu tenho 1000 clientes e demorou meia hora. Então nessa família não acontece, já é otimizado pensando nesse tipo de coisa. Perfeito, exato. Então isso é uma evolução da tecnologia, né? E a gente colocou isso também no produto, né? Então tem outras questões até que depois a gente vai poder falar no monitoramento, que são o monitoramento de temperatura, sensores, né? Isso está interno ali na placa, a gente vai poder comentar sobre isso. Mas fisicamente, assim, o que precisa conhecer, né? Quem não teve ainda contato com o equipamento, fisicamente o que ele tem? Ele tem 2 fontes, né? E tu pode compor essas fontes aqui, nesse caso, são 2 AC, mas tu pode compor com um AC e uma DC, né? E 2 DC, dá para fazer uma composição aí de portas, né? Então tens ali as fontes, né? Pode ser 110 ou 48 volts, menos 48 volts, né? É importante colocar que é menos 48 volts para as fontes, e são a possibilidade de hot swap, né? Poder desligar, retirar a fonte com ela ligada ou não na energia, né? Entendi. Então são fontes redundantes. Exato. Né, com a possibilidade de hot swap também, de poder trocar ela com equipamento quente, equipamento ligado. Exato, exato. Então tem aqui as fontes, né? A gente tem também outras interfaces aqui. A gente pode ver aqui as interfaces de acesso para gerenciar o equipamento. Nesse caso a gente chama ali a porta console, né? E a porta MGMT, out of band. Tá? Essa porta ela recebe um IP, ela é uma out of band, ela tem uma interface que ela não faz parte do switch, tá? No caso tu não pode colocar uma VLAN nela, isso que não é gerenciável a esse ponto, né? Mas ela é gerenciável ao equipamento, tá? Então tu consegue, ela vem com IP padrão, né? 192.168.1.1, né? Comum, né? Um IP padrão de mercado, de rede interna, padrão de mercado. Mas tu pode acessar ela e configurar todo o equipamento por ela, uma porta de manutenção. Já vem com esse IP dedicado, pode ser alterado, né? Se daqui a pouco quer fazer um gerenciamento da OLT
não colocar uma VLAN, né, por opção, pode fazer e não compor o switch junto, né? Fica separado. Então, por isso que a gente diz que é out of band, né? Ela não faz parte da banda. E tem a porta console, essa porta console serial, né? No caso ali, só precisa estabelecer ali qual é a velocidade. O nosso padrão é 115.200, né? Configurou 115.200, colocou a COM lá, 8, COM 5, achou no gerenciador lá no painel de controle, né? Qual é a COM, já consegue acessar, conectou o cabinho ali, é um RJ, né? Nesse caso aqui é um RJ 45, mas quem tem um notebook hoje em dia é serial, né? Não vem mais. Não vem mais. Então, aí precisa de um adaptador USB para serial, né? E aí facilmente consegue acessar ali. Essa porta é padrão console com vários equipamentos de mercado. Quando a gente vê uma RJ45, não é uma RJ45, é só a carcaça do RJ45. Exatamente. Mas é serial. Né? E é uma porta de recuperação, né, Vargas, também. Exato. Muita coisa deu errado, ou uma atualização mais agressiva, talvez. Perfeito. Não consegue... trocou IP, não lembra. Não sabe que IP tá. A OLT estava guardada no depósito. A OLT estava guardada, alguém configurou alguma coisa, não sabe. Mas como que tá? Acessa via serial. Perdeu o usuário e senha, como é que funciona? Perdeu o usuário e senha, tem procedimento para recuperar a senha, vai acessar via console. Via console. Entendeu? Então, a console é o faz tudo ali, né? É o que salva, vamos dizer. É bem porta de manutenção mesmo, tá? A porta MGMT, essa que a gente comentou ali, ela é uma gerência, tem IP, então já pode ligar na rede, né? Mas não faz parte do switch, essa é a diferença, a principal diferença. Né? É importante, né? A gente deixar claro que não só o equipamento da Parks, mas quando a gente fala de uma OLT, basicamente, internamente, ela é dividida em duas... É como se fossem duas caixas. Exato. A gente tem uma caixa switch, com funcionalidades de switch, e tem uma outra parte dela que são as interfaces GPON, que aí é outro mundo, com outros protocolos, funciona um pouquinho diferente. E o que a gente vai configurar, e o que se configura em todos, na verdade, é isso. É a parte switch, parte PON e essas duas partes se conversando. Exato. Mas a gente vai entender melhor daqui a pouquinho sobre isso, né? Isso, exato. Então, realmente, tendo esse conceito, na verdade, né, de que existe o switch ali, gerenciável, que existe o GPON, depois junta tudo e vai ter o serviço lá atendendo o cliente, né? A gente faz essa junção, né? E aí acaba tendo o recurso ali propriamente dito no OLT. Tá? Então é sempre importante, por isso que é tão importante quem não está familiarizado com o VLAN, né? Aprender a trabalhar com o VLAN, porque é o switch. Por isso que a gente já abordou sobre VLAN nas outras aulas, Exatamente. Né? Que é a base. Exatamente, que vai ser a base. Isso. Né? Sem trabalhar com VLAN, sem ter algum entendimento sobre VLAN, não sai do chão. Né? Então tem que ter essa noção da VLAN. Tá? Então, assim, já que a gente está falando aqui da VLAN, né, esse switch da OLT ele é gerenciável e tem a possibilidade na porta GE0/0, tá, de acessar uma VLAN padrão. Então, quando tira da caixa essa OLT, ela já vem com uma VLAN criada, uma única VLAN, na verdade, que é a VLAN 100. E nessa VLAN, ela é apresentada no equipamento como uma interface in-band, né? E ela vem com IP. Tá? O IP dela é 192.168.2.1. Então, diferente da outra, né? Que era 1.1, essa é 2.1. E aí também pode ser alterado, né? Um IP que dá para mudar ali conforme for a rede, né? Onde vai ser colocado o equipamento para produção. Vai definir lá quais são os endereços, né, que vão estar disponíveis, né, e que vai ser designado por equipamento. Entra lá na interface, troca o IP, conecta no switch, né. Se o switch na outra ponta que for gerenciar não tiver tratamento com VLAN, aí a porta que vai em acesso. Caso contrário, né, coloca em trunk, aí lá no outro equipamento também faz o trunk e gerencia. Já vem com as informações tratadas e só... Exato. Faz o trunk para entrar no equipamento. Exato. No padrão a gente coloca em acesso porque a gente não sabe, né, se o cliente vai ter ou não um switch gerenciável. Então acaba que a gente já define um acesso naquela porta GE0/0 por padrão. Tá? O mundo ideal é ter a rede segmentada já com as VLANs, serviços, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. Mas caso o provedor não tenha VLAN ainda implantado, é possível colocando as portas aqui em modo acesso, né, as portas switch, as portas de uplink em modo acesso, aí fica transparente, digamos assim. Isso, né? Exato. E o que nós temos mais de interface aqui nela, Vargas? A gente falou então da gerência, nós falamos da fonte, nós falamos da parte switch e tem mais algumas coisinhas aí que a gente tem que
falar ainda, né? Isso, exato. Então, assim, as portas Giga, né, são portas de 1 GB, né, e tem 2 interfaces de 10 GB, tá? São as portas elétricas, aqui no caso são fixas, né, e as portas óticas são essas de 10 GB, tá? É possível, né, uma porta de 1 GB, isso também a gente vai poder falar lá na frente, né, agregar interfaces físicas e criar uma interface lógica, para ampliar, né, a capacidade do uplink. E redundância. E redundância, exato. Esse é um ponto também que o protocolo, né, o LACP, nos permite, e o equipamento tem esse recurso. Então, é possível, né, ampliar a banda com esse recurso. E temos aqui as portas GPON. Né? As portas GPON têm uma capacidade ali de 2,5 GB, né, de downstream por 1,25 de upstream. Né? Então, tem esse recurso com capacidades, né, da porta, que a gente compartilha, e a gente vai entrar num outro tema, né? Sim, um outro ponto que a gente vai colocar aqui, que são as capacidades da porta, como que a gente distribui essa banda para os clientes, né? E aí vai entrar num outro campo das configurações também. Lá nas configurações a gente vai entrar mais nesse detalhe aí da divisão da porta, tanto pensando em quantidade de clientes, né? O limite dela é 128, inclusive não é nem vinculado ao sinal, a gente tem sinal para fazer mais, mas é 128 pensando em TDM, pensando em divisão de tempo para transmissão, que a gente também já viu lá na outra aula o que é o TDM. E também essa questão de configuração, que isso tem que estar amarradinho já no início para depois não faltar banda. E depois vocês vão entender o que é faltar banda. Exato. Né? Se a gente configurar errado, pode faltar banda. Né? Aliás, o equipamento acha que faltou, né? Porque foi configurado errado. Enfim, então essas são as interfaces referentes ao OLT. Né? O que se tem de interface do OLT, interfaces de uplink, questão de fonte, nós não falamos também da ventilação dela. Os coolers, né? Os coolers, como um equipamento que trabalha com alto poder de processamento, acaba gerando uma certa intensidade de calor e para isso ela conta com fontes aí reforçadas. Exato, esse é um ponto, acho que legal que tu colocou, Machado, que essa fonte a gente fez de uma forma que tu consegue sacar, não precisa abrir todo o equipamento, né? Ela tem aqui uns engates atrás, tu pode soltar aqui, né? E poder tirar o conjunto inteiro, né, dos coolers e trocar, né? Às vezes para fazer uma manutenção, tu pode ter um conjunto sobressalente dos coolers e em determinado momento precisa fazer uma limpeza, né? Às vezes está num ambiente que pode gerar uma poeira e tal, aí vai ali atrás, pode sacar, coloca o limpo, faz a limpeza desse que sacou, né? E assim vai trocando, fazendo ali um... Ele é hot swap. Hot swap, Isso. exato. Ok, com o equipamento ligado, né? Exatamente. Então isso é referente ao OLT, que é o que a gente vai ver também, a gente vai configurar mais adiante. Eu vou falar das interfaces das ONUs também. Acho que vamos começar com a ONU, a primeira ONU, a ONU 100. Perfeito. Essa ONU, né, como é uma ONU básica, ela aceita operar no modo bridge, né, apenas no modo bridge. O que ela parte aqui, né? Ela tem no conector óptico, né, um conector SC APC, é um angular, tá? É GPON, né? Então a gente consegue trabalhar nessa OLT tranquilamente e ela também é interoperável, tá? Essa ONU ela pode ser usada em OLTs de outros fabricantes, a gente não tem nenhum tipo de restrição para ela, tá? Ela tem uma porta só, né? É uma bridge de uma porta e essa porta é giga, tá? Então dá para atender, né, um cliente até 1 GB, uma ONU bem simples até, se a gente for olhar, mas ela tem 1 GB de capacidade. Então a gente já testa isso também, né? Consegue entregar essa velocidade. Tem um botãozinho de reset, né? A entrada da fonte, 12 volts, e tem um botão liga e desliga, tá? Às vezes algum equipamento assim o pessoal não bota, né? Acho interessante ter. Então tem um botãozinho ali também liga e desliga. Liga e desliga. Até uma dica reforçando, né? A gente já viu lá nos outros vídeos, isso é importante cuidar. Conectorização. Então tem algumas ONUs que a gente olha a ONU e a gente consegue identificar visualmente. É APC, é verde. Outras não, né? Aí fica um pouquinho complicado. Então isso a gente vai ver também mais adiante, quando a gente fala de interoperabilidade, tem outras ONUs que estão aqui que elas não são verde, né? Que elas são azuis. E a gente tem que cuidar muito dessa conectorização. Inclusive a gente pode fazer um teste depois. Perfeito. Quando a gente montar o cenário, vamos colocar um conector errado para mostrar na prática o que acontece com a leitura de sinal, com o nível de sinal da ONU. Então essa aqui é a ONU 100,
que é a primeira ONU que a gente vai fazer o teste, se eu não me engano, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Isso. E vamos falar da 101 agora? Isso, vamos lá. Aqui a gente tem a ONU 101, tá? A FiberLink 101. Ela também é conector SC-APC, né? O verdinho. Porta giga, né? Tem a entrada da fonte, botão liga e desliga, botão de reset, tá? E a porta aqui é giga. Detalhe, tá? O que muda, por exemplo, essa ONU, FiberLink 101 da FiberLink 100? Essa ONU ela permite operar em modo bridge, tá? Mas também permite operar em modo router, tá? Basicamente, na configuração é que a gente vai definir isso, né? Ela é um pouco diferente do outro modelo que depois a gente vai apresentar, como faz esse tipo de conversão, né? Para ela ser uma bridge ou ser uma router, mas na prática, né? Ela também atende uma banda de 1 GB e ela é configurável, é via web, né? Ela tem uma interface web. Diferente da FiberLink 100, que não é necessário, por ser só bridge, entrar no web, configurar ela, porque não tem parâmetros necessários, não faz sentido, né? Essa sim tem parâmetros necessários. Então a gente tem a WAN bem definida, né? O que são as configurações da WAN para criar uma VLAN também nela, né? E tem parâmetros da LAN. Então vão ter as configurações de roteador ali, a gente vai poder entrar depois nas práticas, né? Maravilha. E mostrar, tá? Tem os LEDs ali, né? Também tu consegue acompanhar, né? Na porta PON ali, se ativou ou não. De novo, ó, APC, SC-APC. verdinho, né? E os LEDs aqui em cima que o André também comentou Isso. com a gente agora, que nos ajuda, na verdade, no dia a dia, né? No dia a dia, exato. Ajuda muito quem está em campo. Isso, até por uma, né, tá falando com um cliente, né, ou quer alguma instrução, alguma coisa, é visual, né? O técnico que está em campo lá, consegue ver se a PON acendeu fixa, né? Se sincronizou ou não o link GPON. Maravilha. Tá? Bom, depois acho que o próximo cenário é o modelo router com o FXS também a gente tem, é a próxima agora, né, que a gente tem na tela aqui também é um modelo com FXS e ele faz bridge e router também nessa ONU, né? Isso, exato. Essa ONU, ela, diferente das primeiras gerações, né, que a gente tinha no hardware, uma limitação que era somente bridge, aí depois era somente router. Isso nas primeiras ONUs, né? Agora a gente já está num outro padrão, né? Que a gente definiu que realmente a gente prefere e a gente acha que é mais usual para o cliente, né? Ter esses recursos de tanto o mesmo hardware, né? Ser uma bridge quanto ser uma router e poder definir isso em configuração. Essa aqui a gente vai ver também como que faz essa conversão. É um pouco diferente dos outros modelos. Tá? Ela tem linha de comando, tá? Então a base dela é a facilidade dela, que nesse caso também vai ser a linha de comando. Né? Às vezes as pessoas se assustam, né? Mas é difícil, né? Linha de comando. Aquela tela preta cheia de comandos. E às vezes assim, vamos lá. A interface gráfica, né? A web, ela te dá ali os campos, né? Onde tem que digitar ali certo, né? Então tu vê ali. Mas se tu tá lidando com linha de comando, tá? Se tu trabalhar com scripts, né? São poucas as variáveis que vão mudar também. Então, tu adota um padrão, uma vez que estabeleceu qual é o teu script, vão ser poucas variáveis que vai mudar e isso é tão... quem já usa esse modelo, já se acostumou e tal, vai ver que é um copia e cola. Né? É uma facilidade bem grande, assim. Vai lá, define quais os campos que vão ser variáveis, né? De um cliente para o outro, um usuário e senha, por exemplo, PPoE. Vai lá, edita, traça qual é o script padrão, depois copia e cola. É bem fácil. Muda algumas variáveis, né? Muda algumas variáveis. Tem que entender, a linha de comando ela fica muito simples quando a gente entende a estrutura. Exato. O porquê, o protocolo, a estrutura. À medida que entendeu, fica fácil. Perfeito, isso mesmo. Por isso que a gente vem trazendo todo esse conteúdo, muito importante. Do porquê das coisas. Entender o porquê, está feito, metade do caminho. Isso mesmo, exatamente. Então essa ONU ela tem duas portas giga, tá? De dados, né? Tem também conector SC-APC, tá? E tem duas portas de telefonia, tá? Tem um botãozinho de reset, entrada da fonte. Essa não tem botão liga e desliga, tá? Detalhe, tá? Mesmo os equipamentos que não tem botão liga e desliga diretamente no equipamento, é possível reiniciar eles remotamente, tá? No equipamento OLT tem comandos, né? Para enviar via protocolo GPON mesmo, enviar um comando para o equipamento reiniciar. Então é bem simples, né? Não precisa se assustar, né? Mesmo não estando provisionado. Exato, né? importante. O LEDzinho está aceso, tem sinal, sincronizou o GPON, mesmo não provisionado, consegue dar um reset. Exato, via protocolo MCA. Ela ainda não foi provisionada,
mas é possível enviar um comando lá para reiniciar ela, tá? Para fazer é bem simples. E a telefonia daí a gente vai poder configurar aqui também, né? A gente vai mostrar depois em teste. E a que eu imagino que desperta mais curiosidade é a ONU com Wi-Fi, né? A ONU com Wi-Fi integrado. Nós vamos montar no cenário também uma situação de uma ONU que pode ter um roteador Wi-Fi tradicional fora, né, como um equipamento a mais, ou pode ser o integrado, que também vai ser o nosso cenário. Essa ONU, Vargas, ela é, eu acho, o modelo mais recente da Parks, é o modelo mais novo, falando hoje, né, falando de agora. Fala para nós aí um pouquinho sobre as interfaces dela, sobre as antenas, o que ela tem aqui atrás de interface de conexão. Perfeito. Então, assim, o que ela tem, tá? Só dá uma viradinha mais aí que acho que vai ficar melhor. Aí. Tá, a gente tem aqui, então, 4 portas de dados giga, né? Que fazem parte da LAN, tá? São switch local, tá? E a gente tem a porta GPON, também SC APC, né? O botãozinho liga e desliga, tá? E essa ONU, ela tem internamente os 2 rádios, o 2.4 GHz e o 5 GHz. Tá? Detalhe, o 5 GHz dela é focado também em performance, né? Então é o AC, é o que dá a maior capacidade de banda. A gente fez alguns testes já, né, para explorar os limites e até é importante a gente comentar isso porque às vezes quem vai testar não atenta para um detalhe que o station lá, se for um smartphone, por exemplo, também tem que ter capacidade, né? Porque às vezes, vou testar, não deu a banda. Passou 50 mega. Passou 50 mega. Aí ele, mas por que não está dando a banda? Não é um defeito. Entende? É porque o smartphone, o dispositivo station, né, pode ter alguma limitação. Tá? Acontece, às vezes o usuário, né, às vezes não tem um aparelho, um dispositivo. Não é papel do usuário conhecer isso. O usuário é leigo. O usuário é leigo, na grande maioria. Então a gente tem que ensinar, mostrar, testar, enfim. Então tem essa limitação do cliente. Exatamente. Tá? E, então, assim, dá para fazer um backup, tá? Esse equipamento ele tem uma série de recursos também que a gente vai poder ver. Ele, inclusive, dá para salvar um backup de configurações aqui, tá? Uma vez configurou, adotar um padrão, né? Como vai ser essa configuração. E esse modelo é bem esse modelo de ONU, né? Ele atende bem aqueles casos que o cliente tem uma ONU simples, só uma bridge, e acaba colocando um roteador atrás, aí quando vai somando as duas coisas, né, acaba ficando com um custo alto e tal, e é separado, né, acaba tendo 2 equipamentos, 2 dispositivos. Mais dor de cabeça. Mais dor de cabeça, exato. Então aqui junta tudo, então o GPON mais o roteador Wi-Fi, tá tudo aqui incorporado, né, então é uma solução que o pessoal pediu muito, né, a gente acabou fazendo aí para poder oferecer. Uma solução mais completa. Mais completa, exatamente. É importante, todos os routers aqui que estão na mesa, todos eles fazem PPPoE, o cliente. Exato. Né? Então, assim, nenhum deles é obrigado a utilizar outro equipamento para entregar a internet para o usuário final, com exceção do equipamento que faz apenas bridge. Isso mesmo. Porque a gente entregar uma bridge pura para o cliente é uma coisa um pouquinho perigosa. O ideal é a gente, quando entrega a bridge, ter um outro equipamento, um roteador adicional para fazer o roteamento, né? Para poder segmentar esse cliente e fazer com que esse cliente não cause um problema na nossa rede inteira por ter uma bridge. Esse aqui é um resumo dos equipamentos que nós vamos utilizar aqui no nosso cenário. Claro que a Parks tem outras linhas de equipamento também. Dá para acessar o site, está tudo bem detalhado lá, o que é cada tipo de equipamento, a finalidade e tudo mais. Inclusive a Parks está com uma linha nova aí de DWDM também, trouxe recentemente para o mercado. Dá uma olhadinha no site lá da Parks, está bem detalhado o que vai ser feito. Então agora nas próximas aulas a gente começa a definir. Então vamos colocar esse cara para funcionar. Né? Acho que está todo mundo esperando isso. Vamos botar esse cara para funcionar, vamos ligar ele, vamos falar. A questão das configurações, daqui para frente a gente começa a vir com outras telas também. Lembrando que sempre, primeiro por linha de comando e depois o próximo vídeo é por sistema de gerenciamento. Aí você decide o que você prefere fazer no seu provedor, o que faz sentido no seu provedor. Mas tem os 2 conteúdos aí para poder ajudar todo mundo. Isso mesmo. Até, Machado, eu não sei se a gente, na prática, né, a gente vai comentar também sobre a interoperabilidade das ONUs. Sim, nós temos uma aula só de interoperabilidade. Perfeito. De provisionamento. Exato. Então, aí, nesse caso, até como a gente falou aqui da OLT, né, a OLT é sempre dominante nesse processo. Tá? Então, o nível de compatibilidade que a OLT oferece, né, é o que vai permitir, né, que uma ONU de outro, né, diferente dessas aqui que a gente está mostrando, funcione também. Então, em resumo, Vargas, tem bloqueio?
Não tem bloqueio. Não tem bloqueio. Não tem bloqueio, é isso mesmo. Que o pessoal fica, né, às vezes, mas tem bloqueio, tem bloqueio. Quer dizer, vou ficar só preso. Como né? eu faço para desbloquear? Exato. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Esse é um ponto importante, quando a gente decide que marca vai utilizar. Esse dia um aluno perguntou, usa marca A, marca B ou marca C? Cara, a marca B e a marca C tem que desbloquear. Né? Então a gente acaba ficando preso a uma versão de software, e etc, etc. E não pode usufruir de mais recursos, de atualizar equipamento, porque teve que fazer um desbloqueio para funcionar alguma coisa. Então tudo que a gente está mostrando aqui nessa aula, nessa prática e também nas outras práticas com as outras marcas, nada vai ser fazendo desbloqueio. É o que o fabricante oferece de forma nativa, trazendo questões de outros custos também. Por exemplo, depois a gente vai falar de gerência e por política da Parks, a gerência é tratada de uma forma separada. Sim. Não é uma gerência comercializada, né, com os equipamentos. Ele tem uma política específica para isso que a gente vai tratar depois quando a gente falar da gerência e tudo mais. Perfeito. Acho que por enquanto é isso, né? É isso aí. Então tá bom. Então vamos lá, vamos para a próxima aula, vamos começar a configurar isso aqui tudo. Isso aí.